Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vim apresentar para vocês esse projeto novo. É um kit com duas necessaires, um modelinho diferente, arredondado aqui nas bordas, que eu ainda não tinha costurado. Eu chamei esse kit de kit fofura, porque são duas necessaires bem fofas para vocês costurarem. Apesar dela ser arredondadinha aqui, é um kit bem fácil de costurar e rápido também. Coloquei dois cursores para ficar fácil de abrir e de fechar. Tem o puxadorzinho aqui embaixo também. Tem uma bem grande, bem espaçosa e a outra um pouquinho menor. Dá pra colocar uma dentro da outra na hora de vender. E vender esse conjuntinho fofo. Espero que vocês gostem desse projeto. Já curtam, compartilhem esse link, comentem o vídeo para me ajudar. E vamos para o nosso passo a passo. Esse projeto é com molde pago. Esses dois moldes vão estar disponíveis no meu catálogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir. Eu já imprimi esse meu para testar e já colei no papel cartão para ficar mais fácil depois de riscar e cortar na manta e no tecido. Eu já fiz a menor, só para testar de novo as medidas, fiz nessa estampa agora. E agora nós vamos costurar a maior. As duas são a mesma maneira de costurar, só o que muda é o tamanho mesmo. Então, aqui eu já preparei a minha manta R2 com o tecido principal que eu vou utilizar. Eu já fiz um quilt reto aqui, bem em cima dessas linhas do desenho desse tecido. Vocês podem fazer qualquer outro trabalho que vocês quiserem, uma tela C. Eu aproveitei que esse tecido tinha alguns risquinhos e fiz o quilt aqui para prender o tecido na manta R2. Então, aqui eu tenho duas partes prontas para mostrar para vocês, que eu corto o tecido e a manta um pouquinho maior, para depois eu refilar e deixar no tamanho do molde. Fica mais fácil de vocês fazerem esse trabalhinho que eu fiz aqui. Se vocês não quiserem fazer nenhum trabalho, vocês já podem cortar a manta nesse tamanho, o tecido também, e fazer uma costurinha em toda a volta aqui para segurar, antes da gente começar a costurar a peça. Então, aqui agora, como eu já tenho essas duas partes prontas, eu vou pegar o meu molde, eu vou riscar aqui e vou cortar, deixando as duas peças no tamanho do molde. Já refilei as duas partes principais, deixei elas do tamanho do molde. E também já separei dois tecidinhos para o forro, também no tamanho do molde. Eu estou utilizando tricoline 100% algodão. Eu já centralizei e costurei a minha etiqueta. Essa maior eu marquei 5 centímetros da borda para baixo e centralizei aqui, costurei. A menor vocês marquem 4 centímetros e aí vocês costurem ela centralizada. Agora, nós vamos precisar de zíper. Para fazer essa grande, vocês vão precisar de 58 centímetros de zíper. Eu estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro. E a menor, vocês vão precisar de 48 centímetros de zíper. As duas a gente faz do mesmo jeito, tá? É só vocês prestarem atenção como fazer essa e depois fazer essa menorzinha aqui. Então, agora a gente vai separar o zíper. Eu vou colocar direito com direito. O direito do zíper é essa parte mais alta dos dentinhos. Eu vou alinhar aqui na borda e vou fazer uma costurinha de segurança para prender todo ele. Vou fazer isso nessa parte e nessa parte aqui também. Fiz uma costurinha para prender o zíper e como aqui tem uma parte arredondada, essa pontinha do zíper ela tende a se dobrar para dentro. Então, se a gente deixar assim, depois fica difícil de costurar o forro e não costurar essa parte amassada aqui junto. Então, para isso não acontecer, a gente vai fazer uma costurinha bem na borda agora, para segurar essas pontinhas arredondadas. Fiz uma costurinha bem na borda, então não fica querendo dobrar o zíper aqui, vai ficar mais fácil da gente costurar o forro. Fiz isso nas duas partes. Agora, nós vamos pegar o forro, vamos colocar direito com direito, eu vou alinhar e vou fazer uma costura. Eu não troco o meu calcador, eu utilizo esse calcador comum aqui para costurar o zíper. Eu não gosto de utilizar aquele que é o calcador de zíper mesmo. Então, a costura ela não fica bem próxima dos dentes, ela fica um pouquinho mais afastada. Ó, fica esse espacinho sobrando aqui. Se vocês costurarem com o calcador de zíper,
vai acontecer de ficar mais próximo dos dentinhos do zíper. Aí vocês podem decidir. Eu já tô acostumada a costurar com esse. Eu coloco aqui, quando ele encosta aqui nos dentinhos, eu começo a costurar. Eu vou empurrando assim pra ficar sempre a mesma distância aqui, olha, eu vou empurrando ele pra fazer pressão contra o material e os dentinhos do zíper, e eu costuro sempre na mesma distância. É isso que vocês têm que cuidar. Costurar sempre na mesma distância pra ficar essa mesma margem de costura aqui na borda sobrando. Então, eu vou começar a costurar aqui, já alinhei. Eu tô sempre empurrando o material pra lá, pra me sentir que o calcador tá bem aqui nessa margem dos dentes do zíper. Vocês coloquem a mão aqui por baixo do zíper para vocês irem sentindo que ele não tá dobrado, porque ele ainda pode se dobrar um pouquinho. Então, vocês cuidem, costurem essa parte arredondada mais devagar, para você sentir que aqui não tem zíper dobrado. Ele tende a dobrar, é por isso que a gente tem que sempre colocar o dedo aqui embaixo, para ir alinhando ele. Essa parte arredondada aqui é só vocês fazerem com um pouquinho mais de cuidado. E a parte reta é mais rápida. Fiz essa costura para prender o forro. Agora, nós vamos desvirar. Nós vamos marcar bem essa costura aqui do zíper, vincar bem, pra gente poder fazer aquela costurinha de pesponto. Então, dei uma olhadinha, ver se ficou tudo certinho aqui, se não ficou tecido dobrado. É só fazer com cuidado essa parte arredondada aqui, pra dar certo. Agora, a gente vai fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina em toda essa borda aqui. Então, vocês cuidem para deixar o calcador alinhado com o tecido, que aí toda essa voltinha que vocês forem fazer aqui vai sair na mesma medida. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui. Eu vou trocar a minha linha de baixo, porque o tecido do forro é mais escuro. Aí, eu vou trocar essa linha para ficar da cor do tecido. Ó, fica perfeita essa costura, se a gente faz devagarinho, fica bem arredondado. Não precisa vocês terem medo de costurar. Então, agora eu vou fazer essa costurinha aqui, no tamanho de um pé de máquina, em toda essa borda. Fiz uma costura em toda a borda, uma costura de pesponto, vocês puxem aqui atrás o forro, para não ficar tecido embolado aqui pela parte de dentro. Agora, essa partezinha do forro que tá solta, aqui a gente vai colocar um alfinete, só pra gente fechar, pra gente unir as duas partes, mas não costurar o forro junto. Agora, a gente vai pegar essas duas partes, vai colocar direito com direito, vai alinhar aqui e vai fazer uma costura. Agora, nós vamos unir essas duas partes.
Sempre inicia e finaliza a costura com retrocesso. Agora, como fica esse volume aqui no meio? É como se a gente estivesse costurando sintético, né? Que fica essas duas bordas aqui bem volumosas embaixo. Então, a gente faz uma costurinha pelo lado direito para segurar. Para segurar essa borda pro lado direito e essa aqui pro lado esquerdo. Então, a gente vem aqui desse lado e a gente cuida para ver se essa borda tá virada aqui pro lado esquerdo. E a gente faz uma costurinha de milímetros do centro, não precisa ser de um pé de máquina, tem que ser um pouquinho menos para segurar a borda do outro lado. Se a gente fizer essa costura com um espaço muito grande, vai acabar que não vai pegar a borda de costura do outro lado. Coloquem o dedo aqui embaixo que vai separando uma borda para cada lado. Olha, fiz milímetros aqui pra baixo, ó, bem pertinho dessa costura do centro. E aqui desse lado, daí fica virado pra esse lado de cá. A borda, ela não fica tão volumosa como se ficasse solta. Agora, eu vou fazer do outro lado. Coloco o dedo embaixo pra deixar ela virada pro lado certo. E cuida. Cuida pra ver se ela vai estar sempre virada pro mesmo lado. Agora sim, agora tá certo. Agora, a gente vai desvirar, na verdade, ó, colocar o forro pro outro lado, pra gente poder fechar o forro primeiro, antes de colocar o cursor. Então, você separa o forrinho da parte principal, e aqui vocês vão unir borda com borda, que vai ficar, no caso, direito com direito, e vão fazer uma costurinha pra fechar o forro. Deixa o tecido bem alinhado, os dois aqui. Depois que ela estiver pronta, a gente passa e desamassa, tá? Esse material. Ó, fechei o forro aqui embaixo. Agora, por essa abertura aqui das caixinhas de leite, a gente vai virar de novo. Tem espaço suficiente para virar. Para ficar mais fácil, depois da gente fechar essas caixinhas de leite, aqui nós vamos fazer uma costurinha para prender o forro nessa voltinha aqui. Que vai ficar mais fácil depois no final da gente fechar essa caixinha de leite. Pode ser por esse lado aqui. Só uma costurinha de segurança mesmo, pode ser com pontinhos largos. Só para prender todas as partes. Desse lado aqui também. Agora, nós vamos fazer 2 puxadores, que são esses puxadores que eu coloquei aqui embaixo, para ficar fácil de abrir e fechar o zíper. Esses puxadores têm 6 centímetros por 7 de altura. Aí, eu dobrei ao meio, trouxe as duas bordas ao meio e dobrei de novo. A mesma coisa com esse aqui, 6 por 7 de altura. Dobra as duas bordas e dobra aqui no meio. Agora, faz uma costurinha nessa borda e nessa borda aqui também.
Fiz uma costurinha nas duas bordas, agora eu vou unir as duas pontas e já vou fechar. Que também vai ficar mais fácil depois de encaixar. Agora, nós vamos colocar os cursores. Eu achei melhor colocar 2 cursores, para ficar bem fácil de abrir e fechar, mas quem quiser colocar só um, também não tem problema. Então, eu vou unir essas duas bordas, vou deixar o zíper aqui do mesmo tamanho. E vou cortar a pontinha dos dentes aqui, fica mais fácil de encaixar. Quem tem dificuldade de encaixar o cursor, tem que comprar o zíper número 5, porque esse cursor aqui é maior, é fácil de encaixar. Muitas de vocês dizem que tem dificuldade, né? Mas é bem simples, é só vocês cortarem a pontinha que dá certo. Ó, encaixa a outra e puxa. Opa, não puxou. Segura as duas pontas, ó, pra fazer força e puxar. Tem que ver aqui se ficou da mesma altura, ó, o meu não ficou. Então, tem que colocar mais aqui pra cima, eu vou cortar mais uma pontinha aqui. Encaixa e puxa. Ó, é difícil a gente acertar essa altura aqui das bordas. Tem que deixar tudo na mesma altura. Ó, ainda ficou uma mais alta que a outra. Não é de primeira que a gente acerta, né? Fica mais pra cima, fica mais pra baixo. Ó, agora ficou na mesma altura, as duas pontas. A gente vai fechar. Ó, confere aqui se desse lado também ficou da mesma altura, as duas bordas. Eu vou colocar de novo. Tem que ficar igual os dois lados do zíper aqui, não pode ficar um mais ondulado que o outro, que aí não tá na mesma altura. Tem que cuidar pro acabamento ficar bonito, ó. Se os dois ficaram da mesma altura, tá certo. Se um ficou mais largo que o outro, é porque vocês não encaixaram no lugar certo. Ó, esse lado ficou igualzinho a esse, tá? Então, tá certo. Vou deixar esse aqui, e agora eu vou colocar o outro aqui desse lado. Vou emparelhar aqui. Vou cortar a pontinha dos dentes. E agora, eu vou encaixar esse aqui, do outro lado. Tem que ficar igual os dois lados, não pode ficar um mais largo que o outro, ó, ficou igual os dois lados. Eu vou trazer até aqui o meio, só pra conferir se aqui tá certo, ó, se esse cantinho aqui, ó, esse lado do zíper tá igual a esse, tá? Se ficou certinho, eu vou abrir um pouquinho aqui, pra eu poder desvirar e a gente fazer o acabamento. Cuidem pra não abrir todo. Agora, aqui, a gente vai fazer o acabamento com um pedacinho de tecido, no tamanho de 3,5 cm aqui, pra gente fechar essa borda da caixinha de leite que ficou aberta. Então, aqui vocês vão abrir. Ó, tá vendo que ela encaixa perfeitamente aqui os cantinhos da caixinha de leite? Se o de vocês não encaixou, é porque aqui a distância do zíper tá diferente. Às vezes, a gente costura um pouquinho mais pra borda, um pouquinho mais pra dentro. Então, se não encaixou, é só vocês acertarem aqui, porque vocês costuraram o zíper um pouquinho diferente da minha distância aqui. Pode dar essa diferencinha na hora de fechar as caixinhas de leite. Por isso que eu gosto de costurar com calcador comum esse, porque eu sei que a mesma distância que ficou aqui, depois vai encaixar na hora que eu fechar as caixinhas de leite. Então, aqui, ó, vocês vão unir. Vamos colocar um puxador aqui dentro. Esse puxador de 6 centímetros encaixa bem no meio do zíper, ó, nessa distância aqui. Vou encaixar aqui no meio. E vamos fazer uma costurinha de segurança primeiro. Deixa tudo alinhado. Ó, o centro da necessaire tem que encaixar com o centro do zíper. Eu pego esse furador aqui, eu arrumo os cantinhos do tecido aqui pra ele não ficar amassado. E eu vou fazer uma costurinha de segurança.
pode reforçar essa costura aqui na parte do zíper. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Vou arrumar os cantinhos. O centro tá encaixado com o centro do zíper. E vou colocar o puxador aqui. Quem não quiser colocar o puxador, não tem problema, pode usar sem puxador também. Deixa tudo alinhado. E faz essa costurinha de segurança. Fiz uma costurinha de reforço aqui em cima do zíper. Agora, eu vou cortar esse excesso. E vou queimar essa borda aqui do zíper, pra dar acabamento. Agora, nós vamos pegar 2 pedacinhos de tecido. Deixa eu ver aqui o comprimento. 13,5 por 12, tá? 3,5 centímetros. Eu vou alinhar aqui. Até cortei grande demais, depois é pra cortar um pedacinho. Vou alinhar, ó, deixo uma pontinha sobrando aqui desse lado. E aqui, onde inicia nesse nécessaire, vocês vão fazer uma costurinha com retrocesso, vão trazer até aqui e vão finalizar aqui. Essa pontinha vai ficar solta. Faço essa costura no tamanho de um pé de máquina. Eu vou tirar uma pontinha aqui, então vocês podem cortar 11 centímetros, que 12 tá muito grande. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar, deixar uma borda sobrando e fazer essa costura. Vou tirar esse excesso aqui. Ó, essa borda ficou sobrando. Agora, a gente vai virar aqui pro outro lado, vai puxar esse tecido, vai dobrar essas pontinhas pra dentro, marca com o dedo, assim, vinca, pra ele ficar dobradinho. Aqui também. Dobra pra dentro e vinca. Agora, a gente traz a borda do tecido até a ponta da manta e depois dobra de novo. Eu gosto de fazer essa costura com uma linha da cor do tecido para ela ficar bem discreta. Eu acho que fica mais bonito o acabamento quando a gente faz assim. Ó, dobra a pontinha. E faz essa costura aqui. É um viés, né? Um viés de tecido que a gente tá fazendo. Corta essas pontinhas que fica aqui da linha. Do outro lado faz a mesma coisa, puxa, vinca o tecido, dobra pra dentro, marca. Aqui também. Dobra até a ponta da manta e dobra de novo. Agora faz essa costura. Eu sempre uso esse furador aqui que ele me ajuda a empurrar o tecido, a puxar o tecido.
fica mais fácil costurar com um instrumento assim para ajudar na costura. Olha, fica perfeitinho esse acabamento. E a nossa peça já está pronta. Agora é só a gente desvirar. Empurrar esses cantinhos bem pra fora. Ó, fica super bonitinho esse acabamento. Agora eu vou passar. Pra passar, vocês aqueçam o ferro, não deixem ele muito quente. Coloca a mão aqui por dentro e vai alisando, tá? Vai alisando devagarinho e vai vincando esses cantinhos aqui pra ele ficar nesse formato retangular. Então, eu vou passar e venho mostrar o resultado final pra vocês. Olha que linda! Passei a minha peça e o meu kit fofura já ficou pronto. Esse kit fica uma fofura mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse projeto, que vocês adquiram o molde. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, é só vocês entrarem em contato comigo para vocês adquirirem o molde. Compartilhem, comentem esse vídeo para me ajudar na divulgação. É um kit fofo para vocês fazerem e venderem, tá? Ele é muito lindo, muito fofo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!